Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, diz a palavra de Deus a nós. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. Amém. Oremos a Deus mais uma vez, peça ao Senhor que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor, dá-nos a graça de termos ouvidos e corações abertos para receber a mensagem que o Senhor tem, ó Deus, para nós. Tende misericórdias, dá-nos a graça de sermos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Tem misericórdia de mim, ó Deus, usa-me para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Talvez, lendo esse texto, você possa pensar: o pastor está pensando num templo novo, ou em um novo templo. Por enquanto, eu acredito que esse que nós temos é suficiente para as nossas necessidades, né? Se bem que, quem sabe, mais na frente, temos bancos novos ou poltronas e climatizador seria bom também, né? E quem sabe também, mais na frente, Deus nos dará um templo maior, à medida que a igreja cresça também, e essa é a nossa oração. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, quando Deus usa o profeta Ageu aqui para falar ao povo, para que voltasse a reconstruir o templo de Jerusalém, e o nosso objetivo não é falar sobre a reconstrução de um novo templo, mas vermos sobre o templo espiritual, a construção, colunas espirituais que Deus quer que nós possamos estar observando, né? Eu achei maravilhoso, não sei se você percebeu isso aqui no texto, os versículos 12 e versículo 14,
Olha o que diz aí, que verso 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, todo o restante do povo atenderam a voz do Senhor. Atenderam a voz do Senhor. E o versículo 14 diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ou seja, o espírito da liderança, seja civil, seja religiosa, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que despertamento espiritual que nós vemos aqui acontecendo para que todos viessem, de fato, fazer a obra do Senhor, né? Eu acredito que o sonho de todo pregador fiel às Escrituras é ver também isso acontecendo, que o povo atenda, ao ser pregada a palavra de Deus, as pessoas atendam e respondam positivamente aquilo que foi pregado, sendo praticante. Porque nós temos ouvido as boas palavras, amém, irmãos? Deus tem nos dado, através dos pregadoras que têm vindo aqui nos trazer a mensagem, seja na Escola Bíblica Dominical, seja nas quintas-feiras, seja aqui no culto à noite, Deus tem nos dado a sua palavra. Mas a pergunta é, temos sido praticantes? Será que nós estamos praticando aquilo que nós temos recebido? Então, eu fiquei maravilhado aqui ao ver que quando Ageu fala com o povo, prega ao povo, traz a mensagem de Deus ao povo, o povo atende. O povo ouviu a mensagem e atendeu a palavra de Deus. E é maravilhoso também que isso acontece porque Deus despertou o espírito, houve um despertamento espiritual. Deus despertou o espírito do povo, tanto da liderança como do restante de todo o povo. Então eu quero falar sobre esse despertamento espiritual aqui para a construção do nosso templo espiritual, né? E eu peço a Deus que desperte o nosso espírito também, seja da nossa liderança, de todos nós juntos, como de todos nós, todo o restante de todo o povo, para juntos nós nos unirmos na restauração das colunas fundamentais do nosso templo espiritual. Eu não vou falar aqui de doutrinas fundamentais, mas de práticas fundamentais da fé cristã, né? Nós sabemos que o alicerce da nossa vida, do templo, que somos nós, casa de Deus, da igreja, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce. Ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce que não Cristo, né? Mas só para citar aqui algumas doutrinas fundamentais da nossa fé cristã, que são alicerces da nossa fé cristã, ou que são fundamentos da nossa fé cristã, né, que são colunas da nossa fé cristã, nós temos o alicerce, que é Cristo, a base, que é Cristo que nos sustenta, e nós temos as colunas, que são as doutrinas bíblicas, a sã doutrina. E para vocês terem ideia de um resumo, né? Se você tiver na sua Bíblia aí, o credo apostólico, quantos tem aí na sua Bíblia o credo apostólico? Lá no finalzinho, né? Lembrando que isso aqui não é da Igreja Católica, esse credo é do cristianismo, né? Então, o credo apostólico nos traz essas doutrinas fundamentais. A gente não vai falar das doutrinas, a gente vai falar da prática, como eu já disse para vocês, mas só para termos aqui uma noção dessas doutrinas daquilo da qual nós cremos, da qual nós estamos alicerçados nas colunas da nossa fé, que são: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem sabe fala comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esses são fundamentos da nossa fé, da qual nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir. Quando se foge desses fundamentos aqui, não é mais igreja, é seita. Seitas que estão dizendo que não existe três, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Três pessoas. Não, é só um que é Deus. E nega a divindade de Jesus Cristo, nega a divindade do Espírito Santo. Isso é seita. E outras coisas, quando você nega esses pilares, essas colunas da nossa fé, aí já você está ruindo toda a doutrina, a sã doutrina. Mas nós cremos nessas, o resumo está aqui, das verdades da qual nós cremos. Mas eu não vou falar sobre as doutrinas, como eu disse para os irmãos, eu vou falar das práticas das quais nós precisamos também, que são colunas da nossa fé, da qual eu e você precisamos estar atentos para não negligenciarmos essas colunas, né? Aqui, as que sustenta esse lugar, nós temos aqui as colunas de uma construção, as colunas para que a casa não venha cair, a nossa vida espiritual não venha desabar. Então, peça ao Senhor. Peçamos ao Senhor por esse despertamento espiritual para que possamos ser praticantes dessas verdades, desses espirituais, né? Primeira coluna aqui é a devocional, leitura bíblica e oração diária. São colunas que nós devemos observar. Uma coluna. Por que isso é tão importante, irmãos? Sabe por que a leitura diária, todo dia você pega a sua Bíblia e ler e orar é tão importante? Sabe por quê? Porque Deus não nos chama para sermos religiosos. Deus nos chama para um relacionamento com Ele de amizade, de pai e filhos, de pai e filho, de pai celestial e filho. Por isso é tão fundamental que eu e você possamos ter a leitura diária da palavra de Deus e a nossa devocional, a nossa oração todos os dias. Isso é uma coluna da nossa prática cristã. É impossível viver a vida cristã sem isso. Então eu te pergunto, como vai a sua devocional? Como vai essa coluna fundamental na sua vida? Se falta em você prazer pela palavra de Deus, então fale com Deus sobre isso. Fale com o Senhor. Confesse a Ele, peça a Ele que renove em você um amor por sua palavra e pela oração. Tire da sua vida tudo aquilo que quer te atrapalhar de você não ter esse momento a sós com Deus. O salmista no Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado, feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E muitas vezes eu não preciso de ir num boteco, num bar, num lugar para me assentar na roda de escarnecedores ou em outro lugar qualquer onde estão os escarnecedores. Muitas vezes está dentro da própria em casa, na internet ali. Muitas vezes as pessoas estão assentadas nas rodas dos escarnecedores ali. Mas não tem tempo para a palavra de Deus. Mas o salmista continua no versículo 2 do Salmo 1 dizendo ainda que antes o seu prazer não está na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. É assim a sua vida? Como nós falamos domingo passado, em Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lembra da esponja? Encharque a esponja, a sua mente, o seu coração da palavra de Deus. Habite ricamente. Então essa é uma coluna fundamental da nossa prática cristã. Outra coluna é o culto doméstico. Como é importante, queridos, o culto doméstico no nosso lar.
O culto doméstico, infelizmente, tem sido tão negligenciado também nos nossos dias. Em um mundo tão individualista, um mundo tão utilitarista, né? As pessoas não estão, cada um fechado no seu mundinho, e as famílias estão fragmentadas, as famílias não sentam mais juntos para conversar, para olhar no olho, para dar um abraço. Eu sei, meus amados, que é uma luta muitas vezes fazer o culto doméstico no nosso lar, nossa casa, reunir a família para ler a Bíblia e orar. Nós temos que lutar contra o mundo, a carne e o diabo. Não é fácil, mas é compensador estarmos juntos para lermos a Bíblia e orarmos e, se possível, também cantarmos, né? Louvores ao Senhor. Eu tenho visto, presenciado a bênção do culto doméstico no meu lar. Deus tem nos abençoado. Nós temos rompido e vencido as dificuldades e Deus tem nos abençoado e a gente vai criando essa cultura de ter o culto doméstico toda semana no lar. Faça isso também, você vai ver a bênção de Deus no seu lar. Muitas coisas talvez vão aparecer para tentar desanimar, mas não desiste não. É isso que o diabo quer. Que a carne também, e o mundo também. Um monte de coisa para tentar nos desviar do propósito de fazer o culto doméstico no lar. Mas não desista. Especialmente se para as irmãs, cujo esposo não é crente, mas converse com a sua família, converse com o seu esposo, converse com a sua esposa. E marque um dia, marque um horário e zele por essa coluna espiritual na sua vida espiritual, no seu lar. Amém? Uma terceira coluna na prática da nossa vida cristã também é o culto coletivo no templo. Nós temos o culto em casa e temos o culto no templo, né? Quando estamos reunidos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia, e a letra em maiúscula, dia, letra D, quanto mais vedes que o dia da volta de Cristo se aproxima. O culto coletivo, e essa também tem sido uma prática muito negligenciada também nos nossos dias. Eu te pergunto, qual o valor que você tem dado ao culto coletivo, a esse momento aqui? Não seja negligente, meu querido, minha querida, zele também por essa coluna espiritual da sua vida. Não negligencie o culto coletivo. Uma quarta coluna na prática da fé cristã é batismo, pública profissão de fé e santa ceia. Você entende, meu querido, o que é um sacramento? O que são os sacramentos? Você entende isso? O que são os sacramentos? São meios de graça. Os sacramentos são meios de graça, o batismo e a santa ceia. Ou seja, todas as vezes que ao batizar, fazer a sua pública profissão de fé, participar da ceia, você está recebendo favor de Deus sobre a sua vida, graça de Deus sobre a sua vida, ao participar corretamente do batismo e da santa ceia. E muitos têm deixado de receber a graça de Deus sobre as suas vidas por não participar, por ser negligentes quanto a isso. E não é só na hora do batismo, da minha pública profissão de fé, que eu recebo graça de Deus sobre a minha vida. Porque o batismo, amados, ele é um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E assim, você carrega esse sinal sobre a sua vida, da aliança de Deus com o seu povo, ao receber o batismo e fazer a sua pública profissão de fé, durante todos os dias da sua vida, você está carregando esse sinal de Deus sobre você. Aos olhos de Deus, é algo muito especial. Ao contrário, Ele não nos teria dito para fazer isso. E participar da Santa Ceia também é algo muito especial. Atente comigo aqui, preste atenção nisso.
Quem está te convidando para participar da Santa Ceia? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é quem nos convida você para cear com Ele e receber graça. Meu Deus! Não é convite da autoridade mais importante da nossa cidade, ou do nosso país, ou do mundo. É o convite daquele que está acima de tudo e de todos. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o convite do nosso Senhor e Salvador, que por nós deu a sua vida lá na cruz. Intercede por nós, direito de Deus Pai, e voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, para que nós possamos cear com Ele na glória. E enquanto nós não estamos lá, Ele nos convida para cearmos aqui. Por isso, para uma pessoa deixar de participar da Santa Ceia sem ser batizado ou estando sob disciplina, né, salvo essas situações, só se a pessoa estiver de cama impossibilitada de levantar para não vir à igreja. Caso contrário, não negligencie a participação na Santa Ceia. Daí o fato de nós levarmos a Santa Ceia até as pessoas que estão enfermas. Se a Santa Ceia não fosse tão importante aos olhos do Senhor, nós não precisaríamos de levar a ceia na casa dos enfermos, daqueles que não podem vir à igreja. E servir e participar da Santa Ceia sempre é um momento marcante. Para mim, um dos momentos mais marcantes foi quando eu levei a Santa Ceia para minha mãe no hospital. Hoje, depois de ordenado pastor, ela é enferma, pude levar lá e compartilhar da ceia do Senhor com ela, porque ela não podia estar naqueles dias na igreja, no templo. E você, meu irmão, minha irmã, tem valorizado isso ou tem negligenciado? Até quando você vai negligenciar os sacramentos de Deus, os meios de graça sobre a sua vida? Então peça perdão ao Senhor e não seja negligente, em nome do Senhor Jesus. Receba graça sobre a sua vida. E quinta coluna na prática da fé cristã que precisamos zelar é a evangelização e discipulado. Nós recebemos o Evangelho, que é Jesus Cristo, que nos salvou, e com isso nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós recebemos não para guardar e não compartilhar, sendo egoístas e sem amor ao próximo. Não foi isso que nós recebemos. Nós recebemos, fomos salvos, para que agora possamos transmitir. Por isso o Senhor nos diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é para todos ou para apenas alguns? Todos nós somos responsáveis. E de fazer discípulos de todas as nações. Isso é para apenas alguns ou para toda a igreja? Todos nós somos responsáveis. Quem foi salvo, quer que os outros sejam salvos também. Amém? Você quer que os outros sejam salvos? Então, com certeza, você vai compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus. Uma sexta coluna na prática da fé cristã são os dízimos e as ofertas, bênção de Deus sobre a nossa vida. Mandamento bíblico que infelizmente tem sido desprezado por alguns. Mas quem tem gratidão e obediente é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Agora, quem é ingrato e desobediente sempre vai encontrar desculpas para ser infiel. E dar o dízimo, dar a minha oferta, não é alguma coisa que eu vou fazer porque eu sou obrigado a fazer isso, simplesmente. Mas é um ato de adoração e confiança no Senhor. Deus me dá
a oportunidade de eu adorar com os meus bens, devolvendo aquilo que lhe pertence a Ele. Então eu te pergunto, você é fiel ou você tem sido infiel? Essa é outra coluna que nós precisamos zelar na nossa prática cristã. E a sétima e última coluna, da qual eu e você precisamos zelar também na prática cristã, é que nós precisamos exercitar o dom que recebemos de Deus para servir. O dom que você e eu recebemos de Deus para servir. Feliz da igreja onde os seus membros exercitam seus dons com amor, com zelo, com dedicação, servindo uns aos outros. Todo crente recebeu pelo menos um dom para servir. Qual o seu dom? Você está servindo? Fale com Deus então sobre o seu dom e seja um servo e seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Conclusão, queridos, que Deus desperte o espírito de todos nós para restaurarmos as colunas da prática da fé cristã. Essas 7 colunas que eu citei aqui, a nossa devocional, o culto doméstico, o culto coletivo na igreja, o batismo por profissão de fé e santa ceia, a evangelização e discipulado, os dízimos e ofertas e o exercício dos nossos dons. Isso é um despertamento espiritual, quando eu e você atendemos a voz do Senhor e possamos ser obedientes. Como o povo, na época do profeta Ageu, atendeu. Ore para que Deus desperte o nosso espírito. Coloque isso em oração. Senhor, desperta o meu espírito, o espírito dos meus irmãos, para atendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Fale com Deus sobre esses pontos que nós citamos aqui, e que você possa dizer: Senhor, tem de misericórdia de mim e me ajuda a ser praticante da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus em oração agora. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, desperta o nosso espírito. Ajuda-nos, ó Deus, de fato, a observarmos com zelo, com dedicação, com amor, cada uma dessas práticas que são colunas fundamentais na nossa vida cristã, a nossa devocional, ó Deus, o nosso culto doméstico, o nosso culto coletivo, o batismo, a por profissão de fé, a santa ceia, ó Deus, que nos abençoa tanto, Senhor, tão importantes. Também, ó Deus, nos ajude a restaurar essa coluna, ó Pai, da evangelização no discipulado, dos dízimos, das ofertas, e exercitarmos nossos dons espirituais, para que assim sejamos um povo, ó Deus, agradável aos Teus olhos. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Não deixe que venhamos esquecer, ó Deus, a Tua palavra, mas que possamos praticar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.